Bom, na aula passada a gente tinha trabalhado com a integração por partes, né? E fiz alguns exemplos aí do problema de integração da técnica de integração por partes, e aí ficou de eu fazer exemplos de técnica de integração por partes usando a integração definida. O que é uma integral definida? Só para lembrar, né? Uma integral definida é aquela integral no qual a gente coloca os limites de integração no qual a gente está fazendo a integral. Tá? A indefinida, quando a gente integra, como foi feito no caso anterior, você pega uma função, você integra, você recupera uma outra função. No caso da integral definida, quando a gente integra, a gente encontra um número, tá? Então, como é que a gente faz a integração definida na técnica de integração por partes? É igual a gente faz em qualquer técnica. A gente primeiro encontra a integral da função e depois utiliza os limites de integração para poder fazer a integração, tá? Bom, então eu coloquei dois exemplos aqui. O primeiro é a integral de x seno x dx. Bom, então vamos lá. Letra A, né? Integral de quanto até quanto? De 0 até 1, x seno x dx. Então, inicialmente, a gente esquece dos limites de integração. Tá? A gente não se preocupa que está integrando de 0 até 1. A gente vai integrar primeiro a função, depois a gente coloca os limites de integração. Tá? Então, a gente vai fazer qual a integral? Esta integral, x seno x dx. Bom, a técnica de integração que a gente vai utilizar é a integração por partes. Como é que é a integração por partes mesmo? Então, quando a gente está integrando uma u dv, isso aqui a gente escreve como u vezes v menos integral de v du. Quando a gente tem um polinômio, mas não tem um logaritmo, como eu comentei com vocês na aula passada, imagine que eu tenho um polinômio, por exemplo, x. E qualquer outra função que não seja polinômio ou que não seja logaritmo, por exemplo, seno ou exponencial, o que a gente faz na escolha para o nosso u e o nosso dv? Olha, a gente quer que o grau do x caia para sumir com o polinômio. Então a gente vai chamar u igual a x e o dv vai ser quem? Vai ser o seno de x dx. Aqui agora a gente pode fazer o quê? A gente tem que encontrar o du. Para encontrar o du é só pegar a derivada do x, que é 1 vezes dx, então vai ficar dx. E para achar o v, a gente faz a integral do seno de x dx, que vai dar quanto? Vai dar menos cosseno de x, tá? Bom, então jogando na técnica de integração, que é esta aqui, né, que a gente vai jogar na fórmula, então a gente tem que a integral de seno de x vezes x, né, faltou x, então é x seno de x dx. Isso aqui vai ficar igual ao quê? Vai ficar u vezes v. Quem é u? U é x. Quem é v? Menos cosseno x. Menos a integral de v du. Quem é v? V é menos cosseno de x. E quem é du? Du é igual a dx. Então vai ficar o quê? Vai ficar x, né? O sinal de menos aqui é x cosseno x. Menos com menos vai ficar mais a integral de cosseno de x dx. A integral do cosseno é seno. Então vai ficar menos x cosseno de x mais, né? Seno de x dx. Tá? Bom, aí você fala, professor, cadê a constante? Bom, lembra que a gente está fazendo a integração definida? A gente não está fazendo ela indefinida, eu estou colocando a integral para ser integral com um limite. Agora, o que a gente faz? A gente encontrou a integral, agora a gente coloca os limites de integração. Então, vai do quê? Vai de 0 até 1. De 0 até 1. Então, coloca os limites aqui. Ó. Vai de 0 até 1. E aqui de 0 até 1. Ó. Tá certo? De todas as funções que aparecer, a gente coloca os limites. Não precisa ficar carregando estes limites aqui. A gente pode integrar, no final a gente coloca. Bom, então o que vai dar? Então agora a gente avalia a função. Avalia onde? Em 1 e em 0. Em 1 e 0. Então vai ficar o quê? Vai ficar menos... Vamos pôr menos evidência, né? Então vai ficar 1 cosseno de 1 menos 1 cosseno de 0. Desculpe, 1 não, é 0 cosseno de 0, né? Porque o x é 0. Então vai dar 0 cosseno de 0. E aqui vai ficar mais seno de 1 menos seno de 0.
Cosseno de 1 eu não sei quanto que é. Se você utilizar a calculadora, você pode até encontrar aí. Mas pode deixar do jeito que está aqui. Então vai ficar, ó, menos cosseno de 1. E aqui vai ficar o quê? Seno de 1 vai dar, não sei, mas o seno de 0 é 0. Então vai ficar mais seno de 1. Então vai dar o quê? Vai dar seno de 1 menos cosseno de 1. Esta é a integral da função seno de x entre 0 e 1. Tá certo? Bom, vamos fazer a letra B aí, né? A letra B é a integral de 1 até 2 do logaritmo. Tá? Bom, letra B, integral de 1 até 2 de ln de x dx. Olha, esta aqui a gente nem precisa fazer a integral, só precisa avaliar os limites de integração. Por quê? Porque a integral do logaritmo a gente inclusive já fez na aula passada, e a gente pode imaginar que isso aqui está na tabela, né? A integral do logaritmo de x é ln de x vezes x menos x. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar ln de x vezes x entre 1 e 2, ln de x vezes x menos x entre 1 até 2. Tá bem? Bom, então, substituindo os limites de integração, vai dar o quê? Vai ficar ln de 2 vezes 2 menos ln de 1 vezes 1 menos 2 menos 1. Então, avalia a função desses pontos. Aqui vai ficar 2 ln de 2. Ln de 1 dá 0, né? Então, isso aqui some. Aqui 2 menos 1 dá 1, então vai dar menos 1. Então, a integral de ln de x entre 1 e 2 vai dar 2 ln de 2 menos 1. Tá bom? Bom, agora como próxima técnica de integração, a gente vai fazer a terceira técnica de integração que a gente tem aí nas técnicas de integração, que são as frações parciais. Bom, a técnica de fração parcial é uma técnica bastante útil. E quando que a gente vai usar a técnica de frações parciais? A gente vai usar a técnica de frações parciais quando a gente tem uma razão entre dois polinômios. Então, eu tenho um polinômio em cima e tem um polinômio embaixo. Então, eu tenho um p de x em cima dividido por um q de x. P de x e q de x são polinômios, né? Então a gente tem uma função racional, mas não é qualquer função, tem que ser um polinômio em cima e embaixo ser um polinômio também, tá? A gente chama essas funções desse tipo aqui de funções racionais, tá? Mas porque é uma razão entre duas funções, mas é uma função racional de polinômios, então um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Então como é que a gente faz essa integração e como é que a gente trabalha com as frações parciais? A gente tem que primeiro analisar duas coisas. Como são polinômios, a gente tem grau. O polinômio de cima tem 1 grau, lembrando que o grau do polinômio é o maior expoente que o polinômio tem, e o polinômio de baixo também tem 1 grau. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar para poder aplicar a nossa técnica é se o grau do polinômio de cima é maior ou menor que o grau do polinômio do de baixo. Se o grau do polinômio do polinômio de cima for maior que o grau do polinômio que está embaixo, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de aplicar a técnica de frações parciais, porque a técnica de frações parciais ela vai ser aplicada após a gente analisar esse fato, né? Se o grau do de cima é maior ou menor. Mas se o grau do de cima for maior, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a divisão dos polinômios para poder escrever a razão assim, né? Eu tenho uma razão entre dois polinômios, então imagine que o grau do polinômio de cima seja maior ou igual que o grau do polinômio de baixo. Tá? Então o que a gente faz? A gente vai separar isso como uma parte inteira mais um resto dividido pelo q de x. É assim que a gente faz para poder fazer o cálculo. Que é a mesma divisão que a gente está acostumado a fazer quando a gente tem números, quando a gente estava lá no pré de 5, e a gente tinha números, por exemplo, você tinha que dividir o 8 por 3. Como é que você fazia essa divisão lá no pré de 5? Era uma divisão inteira, não dava vírgula. Então o que a gente fazia? A gente colocava
2, né? 2 vezes 3 dá 6, então vem com o sinal trocado aqui, exatamente como a gente faz, né? Então faz 2 vezes 3 dá 6, a gente traz o 6 aqui com o sinal negativo, então vai ficar 8 menos 6 dá 2. Então o que, que acontece na escrita do número 8? A gente escrevia o número 8 assim, ó, 8 é igual a 2, que é 2 inteiro, mais o resto dividido por 3, né? O resto dividido pelo número que eu estou fazendo divisão. Então é 2 sobre 3. Então se você tirar o mínimo aqui e fazer a conta de volta, você recupera o 8. E é assim que a gente faz. Então, no caso de polinômio, a gente também vai escrever o polinômio assim, como uma parte inteira, mais o resto dividido pelo polinômio que está embaixo, pelo denominador. E a gente vai aplicar as frações parciais aonde? Aqui, tá? Neste momento. Então, a primeira coisa que a gente analisa é se o grau do polinômio de cima é maior ou menor que o grau de baixo. Se for maior, a primeira coisa que a gente faz é divisão. Então, vamos lá. Vamos fazer essa integral aqui, ó. Integral de x ao cubo mais x dividido por x menos 1 dx. Vamos lá, então, né? Então, o polinômio que está em cima é o p de x, que tem grau x cubo mais x, o grau é 3, né? É o polinômio x ao cubo mais x, o grau é 3, o grau do polinômio p é 3. E o polinômio que está embaixo é q de x, que é x menos 1. Qual é o grau do polinômio? É 1. Você fala, professor, por que você pôs 1 aqui? Só para ficar evidente mesmo, né? Quando é x menos 1, quando o expoente não está aqui, quer dizer que é 1. Então o grau do polinômio é 1. Então, ó, o grau de cima é maior que o de baixo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer divisão. Porque a gente vai conseguir escrever o polinômio desta forma aqui. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a divisão, né? Então como é que a gente faz a divisão? A divisão é feita por um processo muito simples, né? Eu coloco o polinômio que está em cima aqui, deixa eu até escrevê-lo aqui, depois eu faço o corte necessário, que é o polinômio x ao cubo, né? Mais x, estou dividido por x menos 1, tá aqui, ó, x menos 1. Eu vou até apagar aqui também, só para a gente refazer a conta, tá bem? Então, vamos lá. Aqui não, a sequência eu vou deixar, para não precisar escrever de novo. Então, vamos lá fazer o cálculo, né? Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou querer eliminar esse x ao cubo. Então, para eliminar o x ao cubo, eu vou multiplicar por um fator que vem aqui com o sinal trocado para poder cancelar. Então, qual o fator que eu multiplico? Eu multiplicar por x quadrado. Por quê? Quando eu multiplicar x quadrado por x, vai dar x ao cubo, porque é o fator que está aqui, ó, tá vendo? Vai dar x ao cubo. Quando eu trago aqui, ele vem com o sinal menos. Então, vai ficar x vezes x, x quadrado vezes x vai dar x ao cubo, então vai ficar menos x ao cubo. E x quadrado vezes menos 1 vai dar menos x quadrado. Vem com o sinal mais x quadrado. Então, agora a gente soma, ó, x ao cubo com menos x ao cubo cancela. X quadrado mais x vai ficar o quê? X quadrado mais x. Aí a gente multiplica por quanto? Bom, eu vou ter que cancelar com esse x quadrado aqui. Para cancelar com x quadrado, eu multiplico por quanto? Por x, vai. X vezes x vai dar x quadrado, ele vem com o sinal menos, tá? Cancele x quadrado com esse aqui quando eu for fazer a conta. E x vezes menos 1 dá menos x, vem com o sinal trocado, vai ficar mais x. Então vai ficar o que aqui? X mais x dá 2x. Agora eu tenho que cancelar esse 2 aqui. Eu multiplico por quanto? Por 2. Por quê? 2 vezes x vai dar 2x, vem com o sinal menos 2x. Então vai ficar menos 2x, cancela esse 2x com 2x. E 2 vezes menos 1 dá menos 2, vem com o sinal de mais 2. Então sobra no final das contas 2. Então como é que eu escrevo a razão x ao cubo mais x dividido por x menos 1? Eu escrevo como uma parte inteira, x quadrado mais x mais 2, mais uma parte, que é o resto, que é 2, dividido pela fração x menos 1. Bom, agora a gente vai integrar, né? Como é que integra? Eu passo a integralzinha dos dois lados, né? Dou a integradinha dos dois lados. Então, eu integro do lado esquerdo, tá certo? E integro do lado direito. Bom, então aqui vai ficar o quê? Vai ficar a integral de x quadrado mais x mais 2 sobre x menos 1 dx. A integral da soma é igual à soma das integrais. Então, vou separar isso aqui como integral de x quadrado dx, mais a integral de x dx, mais a integral de 2 dx,
mais o 2 a gente tira para fora, né? Você fala, professor, por que o dx? É porque vai ficar 2 vezes dx, vai ficar integral, né? O 2 eu tiro para fora, então fica integral só de dx. E finalmente a última, que vai ficar integral de... Tem um 2 aqui, né? Eu tiro o 2 para fora, então vai ficar 1 dividido por x menos 1. 1 vezes dx, eu coloco só como dx, então vai ficar dx por x menos 1. Então, vou fazer a conta, ó, integral de x quadrado dx. Quanto que é esse integral de x quadrado dx? A integral está aqui, ó. A integral de x elevado a n dx, qualquer que seja o n, vai dar x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Ou seja, eu somo 1 num grau e o número que está aqui em cima ele passa dividindo. Tá certo? Então, no caso é 2, então vai ficar o quê? 2 mais 1 dá 3 e o 3 passa dividindo. A próxima vai ficar aqui como se fosse 1, né? Então vai ficar 1 mais 1 dá 2, o 2 que está aqui passa dividindo. Então vai ficar x quadrado dividido por 2. Mais 2, né? dx. Quanto que é integral de dx? Eu falo, professor, quanto que é integral de dx? Posso usar essa fórmula que está aqui em cima? Pode. Você pode colocar no lugar de x, de nada aqui, né? Você põe x elevado a zero. X elevado a zero é 1. Então vai dar o quê? X elevado a zero, integral de x elevado a zero dx, soma 1 e divido por 1, né? Então vai ficar 0 mais 1 dá 1, dividido por 1, então vai dar x, tá certo? Então a integral de dx é x. Ou você pode imaginar que isso aqui, né? A integração é a operação inversa da derivada, então vai dar só o fator que está aqui dentro, ou seja, x. Tá? Você fala, professor, você não está colocando constante. Não, a constante, lembra como eu faço? Quando eu estou fazendo as integrações intermediárias, eu não coloco a constante, eu coloco só no final, tá? Só na última integral. E a integral de dx sobre x menos 1. Vamos fazer essa aqui no rascunho, né? Já vai ficar bem claro como é que a gente faz essa integral. Bom, então vamos lá. Ó, a integral de dx sobre x menos 1. Que tipo de integração que eu faço neste caso? Deixa eu apagar aqui rapidamente. Olha, imagine que eu tivesse só isso aqui, ó, dx sobre x. Qual integral que é a integral de dx sobre x? A integral de dx sobre x a gente já sabe, já fez. Inclusive está na tabela, vai dar o quê? Vai dar ln de x, tá? Agora, quando você faz uma translação ou multiplica o fator por um número, isso não altera qual vai ser a integral. Por quê? Qual técnica que a gente aplica nesse caso? Quando a gente tem uma translação ou multiplicação por um número, por exemplo aqui, o que a gente faz? A gente faz uma técnica de substituição simples. Então, o x menos 1 a gente chama de u, tá certo? Se fosse um x menos 2, x menos 3, x menos a qualquer aqui, tá certo? A gente chama de u. E quanto que é o fator diferencial? Então, u é igual a x menos 1, du vai ser quanto? Du vai ser a derivada disso em relação a x vezes dx. A derivada de x menos 1 vai dar 1. Então, vai ficar 1 vezes dx, ou seja, du é igual a dx. Então, sempre que você faz uma translação no número, o elemento diferencial não muda em termos de crescimento. Muda porque houve um deslocamento, mas não muda em termos de crescimento. Bom, então a integral, a gente fez a mudança de variável, né? Então no lugar do du dx a gente põe du. E no lugar do x menos 1 a gente troca por u. Então vai ficar a integral de du sobre u. Quanto que é a integral de du sobre u? A gente sabe, isso aqui dá ln de u. Fala, professor, por que você colocou o módulo? Bom, eu coloquei o módulo porque o logaritmo ele só está definido para valores positivos do argumento. Então, para o valor ficar com certeza positivo, a gente põe um módulo aqui, tá certo? Para fazer sentido da nossa integração. Bom, agora a gente volta com a variável original, então, ou seja, integral de dx sobre x menos 1 vai dar o quê? Vai dar ln de x menos 1. No lugar do u, a gente volta com x menos 1. Você fala, professor, cadê a constante? Contas intermediárias a gente não coloca. Então, vai dar o quê? Vai dar x ao cubo sobre 3, tá? Que vem dessa primeira integral, x quadrado sobre 2, 2x mais 2, ln de módulo de x menos 1 mais uma constante. Então, é essa aqui que é a integral. Aí você fala, professor, preciso nessa integração fazer mais alguma coisa, juntar? Bom, do jeito que tá aí tá bom, mas por exemplo, se você quiser aplicar a propriedade logaritmo, você pode mandar o 2 para dentro aqui.
Então ficaria o quê? Ln de x menos 1, isso tudo elevado ao quadrado. Pode mandar aqui para dentro. A vantagem é que aí você pode, inclusive, tirar o módulo, porque se você eleva qualquer fator elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. Mas ainda não apliquei as frações parciais. O que eu fiz nesse caso aqui? Eu só olhei o grau dos polinômios, verifiquei qual era o grau do de cima e de baixo, percebi que o grau do de cima era maior que o grau do de baixo, fiz a divisão e cheguei nessa expressão aqui. Aqui eu não precisei aplicar as frações parciais, porque o resto dividido pelo número que apareceu aqui deu para fazer integral sem fazer a aplicação das frações parciais. Mas aqui agora terei que resolver aplicando a técnica de frações parciais. Então vamos lá. Então vamos supor agora, né, na segunda situação que a gente tem, que já tenhamos que, na razão P de x sobre Q de x, o grau do polinômio do de cima é menor que o grau do polinômio do de baixo. Ou seja, a gente já fez a conta e verificou, ou já fez a divisão, de modo que o grau do de cima seja menor que o grau do de baixo, tá? Então, nesse caso, não dá para dividir mais. O que a gente faz? A gente vai lá, já faz a técnica de frações parciais. Então, como é que a gente aplica a técnica de frações parciais? A gente considera aqui 4 situações. Quais são as 4 situações que a gente considera? Basicamente, o que a gente vai olhar é para o polinômio que está no denominador, tá bem? Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é se o polinômio do denominador ele está como um produto de polinômios de grau 1 ou se é possível fatorar o polinômio que está no denominador como um produto de polinômios de grau 1, tá certo? Então, essa situação que eu vou considerar aqui agora é essa situação, em que a gente ou tem que, como um polinômio que é um produto de polinômios de grau 1, ou a gente consegue fazer fatoração. Então, o que pode ser escrito desta forma aqui. Então, como um A1x mais B1, mais um A2x mais B2, até um ANx mais BN. De modo que não haja repetição entre essas parcelas. As parcelas são todas distintas. Essa aqui é distinta da próxima, que é distinta da outra, e assim sucessivamente. Ou seja, não tem repetição de parcelas, tá? As parcelas não se repetem. Tá? Aí você fala, professor, o que acontece se repetir? Se repetir é a próxima situação, mas por enquanto a gente considera uma situação em que a gente faz a fatoração e não tem a repetição de parcelas. Cada parcela é distinta uma da outra, tá? Então, como é que a gente faz a técnica de frações parciais? Como é que a gente escreve isso? Então, a gente escreve assim, ó, como uma constante. Então, P de x sobre Q de x vai ser escrito como uma constante A1 dividido pela primeira parcela aqui do Q de x, mais uma constante A2 dividido pela segunda parcela, mais até uma última constante dividido por ANx mais BNx. Bom, aqui está trocado, né? Deixa eu ajeitar aquaqui. Aqui é 1xB1, deixa eu só arrumar, né? Aqui está trocado, né? Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho, para a gente considerar a situação aí que a gente vai fazer, porque é A1x mais B1, A2x mais B2, mais ANx mais BN. Aqui está trocado, né? O x está no B, mas é fácil de arrumar. Então vamos lá. Então fica A1x mais B1, o próximo, deixa eu apagar tudo aqui, depois eu já vou ajeitando, né? Então é A2x mais B2, ANx mais BN. Pronto? Bom, então vamos lá. Então a gente propõe a expansão dos polinômios assim. Então essas são as frações parciais na situação em que o polinômio embaixo ou ele é um produto de polinômio de grau 1, ou ele pode ser fatorado como produto de polinômio de grau 1, tá? E a ideia é o que aqui? A gente propõe essa fatoração e a gente tem que encontrar quem são cada um dos AIs, ou seja, quem é A1, quem é A2, quem é A3, até quem é AN, até o último aí, tá? Eu vou mostrar para vocês a técnica, mais fácil mostrar através de exemplos, tá bom? Então a gente tem duas integrais aqui para serem feitas. A integral de
x² mais 2x menos 1dx, dividido por 2x² mais 3x² menos 2x. Perceba que aqui o polinômio do de cima tem grau 2, o de baixo é 3, então o grau do de cima já é menor que o grau do de baixo. A gente já pode aplicar frações parciais. E a letra B, em cima é um polinômio de grau 0, porque é um número, né, dividido por um polinômio de grau 2, que é 1 dividido por x² menos a². Olha, é mais fácil da gente começar a trabalhar com as frações parciais da letra B. Então, eu vou fazer primeiro a letra B, depois eu faço a letra A, tá bom? Bom, então como é que é a letra B? A letra B é integral de 1 dividido x² menos a² vezes dx. Então, aqui não está como um produto de polinômios de grau 1. Você fala, professor, e aí, o que a gente faz? Bom, não está como produto de polinômios de grau 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é se a gente consegue fazer a fatoração do termo que está no denominador como um produto de polinômios de grau 1. Olha, no caso em que a gente tem um polinômio quadrático, é fácil da gente identificar se a gente pode quebrá-lo como um produto de polinômio de grau 1 ou não. Então, considere uma equação quadrática que é a mais geral possível de segundo grau. Então, ax² mais bx mais c. Quando delta for positivo, quem é delta? Delta é b² menos 4ac. Então, quando o delta for positivo, aí a gente consegue decompor o nosso polinômio como um produto de polinômios de grau 1. De que forma? Então, a gente pode escrever o nosso ax² mais bx mais c como a, que é esse número que está aqui, né? Esse a é o mesmo que está aqui, então é a vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Quem é R1 e R2 são soluções das raízes, ou seja, R1 é menos b menos raiz de delta sobre 2a e o R2 menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, essa técnica aqui serve sempre para a gente poder trabalhar. Neste exemplo específico, né, eu posso fatorar ainda de uma outra forma, usando os produtos notáveis. Lembra os produtos notáveis, quando a gente viu a parte de limites lá? Então, a gente utilizou os produtos notáveis. Então, como é que a gente fazia? Então, a gente tem, por exemplo, né, a gente tem um monte, né, mas vamos começar com o quadrado, né, primeiro. Então, a² menos b ao quadrado, a gente escreve como o quê? A menos b vezes a mais b. Tá? Então, aqui, quando é quadrado, a gente já consegue quebrar ele como um produto de dois polinômios de grau 1 desta forma. E são distintos, tá? Claramente distintos. Se o a for diferente de b, são distintos. Desculpe, se o b for diferente de zero, eles são distintos, claramente distintos. Se fosse a ao cubo menos b ao cubo, a gente pode quebrar como a menos b vezes ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Aí a gente faz o quê? Isso aqui é um polinômio de grau 2. Então, para a gente poder fatorar um polinômio de grau 2 cheio, a gente tem que aplicar a técnica que está aqui em cima, ou seja, utilizando a técnica de fatoração via encontrar soluções de polinômios do segundo grau. Vai ter um exemplo que a gente vai ter que fazer isso aqui, que é o próximo exemplo. Mas nesse caso aqui, que é um polinômio de grau 2, no caso um produto notável, eu vou escrever x² menos a² como x menos a vezes x mais a. Tá vendo que aqui é um produto de dois polinômios de grau 1 distintos? Esse termo aqui, esse primeiro termo, ele é diferente desse termo aqui, tá? Diferente. Em geral é diferente. Só vai ser igual quando o a for igual a zero, mas um caso muito específico, tá? Mais do que isso, eu pedi que o a fosse diferente de zero na conta, tá? Então, isso a gente não precisa nem se preocupar. Bom, então, a gente fez a decomposição, a gente escreve q de x assim, como x menos 1 vezes x mais 1. Então, como é que a gente propõe a nossa fatoração de 1 dividido por x² menos a ao quadrado? Então, a gente escreve isso como 1 dividido por x menos a vezes x mais a. Então, como é que é a fatoração? É a1 dividido pela primeira parcela, então é a1 dividido por x menos a, mais a2 dividido pela segunda parcela, ou seja, a2 dividido por x mais a. E como é que a gente faz para aplicar a técnica de fração parcial aí? A ideia é encontrar quem é a1 e a2. A gente propõe esta fatoração aqui, tá? A gente propõe a fatoração. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que descobrir quem é a1 e quem é a2, porque a gente não sabe quem que é.
Então, uma coisa bastante curiosa aí, quando a gente aplica frações parciais, a gente divide, ou seja, separa a conta e depois a gente tem que fazer o quê? Para achar quem é A1 quem é A2, a gente vai ter que juntar, tá certo? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 dividido por x menos a vezes x mais a, ou seja, é o lado esquerdo aqui, né? E o lado direito é o que está aqui, A1 dividido por x menos a mais A2, x mais a. Eu só trouxe esse circulado aqui para cá para a gente poder resolver, tá bem? Então, como é que a gente resolve? A gente separa para propor a fração, mas para resolver a gente tem que fazer o quê? A gente tem que juntar. Ou seja, a gente tem que colocar x menos a vezes x mais a tudo como um mínimo só, né? Então, vou juntar esta parte com esta aqui. Então, vai ficar o quê? Qual é o mínimo entre x menos a e x mais a? Se você fez a fatoração corretamente, o mínimo entre x menos a e x mais a vai dar igual ao lado esquerdo aqui, porque tem que ficar igual os dois denominadores, tá bem? Então, vai ficar o quê? Ó? X menos a vezes x mais a dividido por x menos a, que vai dar x mais a vezes A1. Então, vai ficar A1 vezes x mais a. Mais o próximo aqui, né? Então, vai ficar x menos a vezes x mais a dividido por x mais a. Vai dar quanto? Vai dar x menos a. Então, vai ficar A2 vezes x menos a. Então, fica essa parcela aqui. O que a gente faz aqui? A gente junta, né? O denominador é igual, né? Não muda. Mas aí a gente pode juntar os termos. Então, vai ficar o quê? Ó, A1 vezes x, tá aqui. Tá aqui nessa parcela. A1 vezes A, tá aqui. A2 vezes x tá aqui. E A2 vezes menos A tá aqui. Tá? Então, como é que a gente junta? A gente junta os graus. Parcela grau a grau. Então, olhando aqui para essa expressão, a gente vai juntar primeiro quem tem x. Quais são os graus de x? A1x mais A2x. Então, coloco x em evidência, vai dar A1 mais A2 vezes x. E o próximo vai ficar o quê? A1 menos A2... cadê? A1A menos A2A. Então, esse termo aqui não tem x, esse aqui também não tem x. Então, esse é o termo que a gente chama de termo linear. Então, vai ficar... Vou tirar o A em evidência, né? Então, vai ficar A1 menos A2 vezes A. Tá bem? Bom, agora, como é que a gente faz para encontrar A1 e A2? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma identidade entre polinômios, tá? A parte de baixo são iguais, então a gente não precisa se preocupar. A gente tem que olhar com a parte de cima, tá? Então, aqui do lado direito, a gente tem um polinômio de grau 1. E do lado esquerdo tem um polinômio de grau 0. Você fala, professor, como é que você pode fazer a equivalência ou igualdade? Deixa eu apagar esse termo aqui só para eu poder escrever. Estava desse jeito aqui, né? O lado esquerdo estava 1. Aqui, ó, 1, né? 1 dividido pelo fator que está aqui. Só que do lado direito a gente tem um polinômio de grau 1, não um polinômio de grau 0. Então, o que a gente faz? Para a gente conseguir resolver a equação, a gente adiciona os termos até acontecer o quê? Até a gente acertar o mesmo grau. Então, a gente vai adicionando termos. Fala, professor, como é que eu posso adicionar termos? A adição de termos é adição de zeros. Então, você faz o quê? Esse polinômio do lado direito aqui, ele não tem grau 1? Tem. Então, a gente soma o quê? A gente soma um zero vezes x. Se tivesse grau 2, a gente somaria um zero x quadrado mais um zero vezes x, tá? Mais o número 1 que a gente tem. Para poder fazer o quê? Porque quando você vai ter a igualdade entre polinômios na parte de cima com a parte de baixo, dois polinômios só são iguais quando eles têm os mesmos coeficientes correspondentes a cada um dos graus. Então, é só pegar e igualar os graus. Então, eu vou pegar o A1 mais A2 que está do lado direito e vou igualar quanto? A zero, que é o número que multiplica o x aqui do lado esquerdo. E A1 menos A2 vezes A é igual a quanto? Ao número 1. Então, quando a gente faz a igualdade entre os graus, a gente ganha a primeira equação, A1 mais A2 igual a zero, que a gente fez dessa igualdade aqui. E aí a gente ganha que A1 menos A2 vezes A igual a 1. A1 menos A2 vezes A igual a 1. Tem um sistema de duas equações e duas incógnitas para resolver, né? Essas incógnitas A1 e A2. Como é que a gente resolve o sistema de duas equações e duas incógnitas? Em geral, o mais fácil é isola uma equação e substitua na outra, tá? Aqui é mais fácil ainda,
tá? Porque a gente, em geral, tem, quando a gente está resolvendo, a gente, em geral, tem zeros. Pode ser que não tem, né? Mas, em geral, tem zeros. Então, para a gente poder resolver, fazer igualdade aqui, a gente isola numa equação, substitui na outra. Se fosse um sistema maior, a gente, porventura, poderia aplicar, colocar na matriz aumentada, aplicar a eliminação gaussiana para poder resolver o sistema, tá? Então, a primeira equação da A1 mais A2 igual a zero, o que, que eu faço? Eu isolo uma das variáveis, então eu escrevo A1 como menos A2, ou seja, eu mando o A2 para o lado direito, então ele vai com sinal negativo, então A1 é igual a menos A2. Eu vou na segunda equação e substituo o A1 como menos A2, então vai ficar A1 menos A2, no lugar do A1 a gente coloca menos A2, eu passo esse A dividindo, né? Passo esse A dividindo aqui, aqui eu fiz depois na próxima parcela. A primeira coisa que eu fiz foi fazer divisão do A, né? Então agora eu faço substituição aqui, no lugar do A1 eu coloco menos A2, então vai ficar o quê? Menos A2 menos A2, não vai zerar não, vai adicionar, né? Então menos A2 com menos A2 vai ficar menos 2A2, tá? E o lado direito vai ficar 1 sobre A. O que, que eu faço? Eu passo esse menos 2 dividindo. Então vai dar A2 é igual a menos 1 sobre 2A. E como o A1 é igual a menos A2, está aqui, né? Ó, o A1 é igual a menos A2, vem desta quantidade aqui, ó, vou até circular aqui. Ó. A1 é igual a menos A2. Então, quem que vai ser o A1? O A1 vai ficar menos A2, menos A2 é menos 1 sobre 2A, então menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar A1 dividido por 2A. Então A1 é igual a 1 sobre 2A e o A2 é menos 1 sobre 2A. Tá aqui. Bom, então o que, que vai acontecer? Ó? A fração parcial que eu tenho é esta aqui. 1 sobre x quadrado menos a ao quadrado igual a 1 dividido por x menos a mais A2 dividido por x mais a. Tá? Então, no lugar do A1 a gente coloca quem? 1 sobre 2A. No lugar do A2 a gente coloca quem? Menos 1 sobre 2A. Tá aqui, ó. Só que aqui eu já estou fazendo integral. Então, para poder fazer integral, eu integro dos dois lados, né? Eu passo a integral dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. Então, a integral de dx sobre x quadrado menos a ao quadrado vai ficar o quê? 1 sobre 2a, 1 sobre x menos a dx, tá? Então, esse aqui é o A1. E aqui, menos 1 sobre 2a, esse aqui é o meu A2, dividido por 1 sobre x mais a dx. Então, posso tirar 1 sobre 2a para fora, né? Então, vai ficar dx dividido por x menos a. E posso tirar menos 1 sobre 2a para fora. Então, vai ficar menos 1 sobre 2a, integral de dx sobre x mais a. Tá bem? Vou fazer cada uma dessas duas integrais aqui. Essas integrais são simples, tá? Mas eu vou fazer ela no rascunho aqui, tá? Bom, então, a primeira integral que eu tenho que fazer é dx sobre x menos a. Perceba que se eu fizer esta primeira integral aqui, eu já não preciso me preocupar mais com as outras, né? Com a outra, né? Porque essa é muito parecida. Porque um é menos A e o outro é mais A. Então, é só trocar o sinal para a gente poder achar a conta. Olha, sempre que a gente tem uma, como eu comentei no exemplo anterior, né? A gente tem uma translação de variáveis ou multiplicação da variável por um número, em geral, a técnica que a gente vai aplicar para poder fazer a integral vai ser a técnica de substituição simples. Então, só que a gente vai olhar aqui, né? Olha, integral fosse dx sobre x, daria ln de x. Bom, então como a gente está deslocando aqui, a gente vai chamar no lugar do u, a gente vai colocar... desculpe, no lugar do x menos a, a gente vai chamar de u, então u é igual a x menos a. Quem vai ser o du? Du vai ficar a derivada de x menos a em relação a x, que é 1 vezes dx. Então, vai ficar du igual a dx. Então, sempre que a gente desloca, a gente não altera a integral em si. Vai ser a integral deslocada do valor que eu tinha. Tá? Então, colocando a variável nova, vai ficar no lugar de dx, a gente trocou por du. No lugar do x menos a, a gente trocou por u. Então, a integral de du sobre u vai ficar ln do módulo de u. Por quê? Ln do módulo de u, como eu comentei com vocês no exercício anterior, ou tenho comentado nas aulas,
o logaritmo só é definido para valores positivos do argumento. Então, quando a gente coloca o módulo, a gente garante que o argumento fica positivo. Bom, então a gente volta aqui com a variável original, né? Então, a integral de... voltando com a variável original, então a integral de dx sobre x menos a, então vou colocar aqui, ó, dx sobre x menos a vai ficar o quê? Vai ficar ln, no lugar do u a gente coloca x menos a, então vai ficar ln de módulo de x menos a, tá? Então essa primeira integral aqui vai dar ln de módulo de x menos a. E a segunda integral, você fala, professor, tem que fazer de novo? Não. Por quê? Se você aplicar a mesma técnica, você vai fazer a mesma, no lugar do menos é o mais, né? Então você vai fazer a mesma conta e vai chegar à conclusão que essa integral aqui vai dar isso aqui, vai dar ln do módulo de x mais a, tá? Então vai ficar 1 sobre 2a, ln de módulo de x menos a, menos 1 sobre 2a, ln do módulo de x mais a, mais a constante. Lembra quando a gente está fazendo uma integração indefinida? Vai aparecer uma constante no final da integração. Se a gente deixar desse jeito que está aqui, beleza, está correta, a integral se acertou na conta, não tem nada a reclamar, mas tem um problema, né? Às vezes quando você está vendo a resposta do exercício, não está bem isso aí que você tem. Aí você fala, professor, será que eu errei? Não, você não errou. Qual é o problema, né, que você está tendo aí? É que às vezes foi aplicado alguma técnica para fazer uma simplificação, ou alguma propriedade, ou alguma simplificação. Então, neste caso que a gente tem logaritmo, a gente pode usar a propriedade. Qual a propriedade que a gente pode usar? Esta aqui, ó. A propriedade que a gente usa é esta propriedade. Quando você tem um número multiplicando o logaritmo de a, qualquer que seja a base aqui, não precisa ser ln, pode ser em qualquer base, né? Então, o que acontece? Se c vir para frente, então vai ficar c log de a, vai ficar log de ac. Tá bem? E uma outra propriedade que a gente tem é que log de a mais log de b é igual a log de ab. E eu posso adicionar uma terceira aqui, ó. Log de a menos log de b vai ficar igual a log de a dividido por b, tá? Então, são essas propriedades aqui úteis quando você tem logaritmo. Precisa fazer simplificação? Não. Mas às vezes as pessoas fazem e aí você não acha a resposta. Então, essa aqui foi aquela resposta que eu achei, correto? Então, aqui a gente dá para fazer a primeira coisa aqui, ó. Eu posso mandar 1 sobre 2a para dentro do logaritmo. O que vai acontecer? Isso aqui vem como uma potência. Então, vai ficar x menos a elevado a 1 sobre 2a. 1 sobre 2a dá raiz. Tá? Ó, se você quiser x menos a elevado a 1 sobre 2a, isso aqui é raiz quadrada de x menos a, raiz quadrada não, raiz 2a de x menos a. Então vai ficar raiz 2a de x menos a. E aqui com o sinal de menos na frente, quando eu coloco isso para dentro, né, da minha integral, ele vem como x mais a, né, elevado a menos 1 sobre 2a. Lembra? Quando a potência é negativa, o fator passa todo para baixo, 1 sobre 2a é raiz. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2a módulo de x mais a. Professor, por que você colocou módulo? Porque igual o ln, logaritmo, não é definido para valores negativos. Então a gente coloca o módulo porque a gente está carregando o módulo, tá? Bom, aí o que eu faço? Eu posso juntar aqui, né? Chegou desse jeito. Pode ser que esteja desse jeito a resposta, pode ser ainda que deu para juntar mais um pouco. Qual a propriedade que a gente pode usar? Aquela da soma, tá? Que é essa aqui, ó, logaritmo de a mais logaritmo de b é logaritmo de a vezes b. Então, você pode juntar tudo num fator só e multiplicar isso vezes isso, ou seja, escrever desse jeito. Ainda acabou? Não, dá para juntar mais. Quando a gente tem um produto entre dois números, a elevado a p vezes 1 sobre b elevado a p, o que a gente faz? A gente pode juntar todo mundo no mesmo guarda-chuva aqui, né? Então, isso aqui pode ser escrito como a, b elevado a p. Vale também se tivesse assim, ó, a, b vezes b elevado a p é igual a, b elevado a p. Aqui a gente tem que tomar um cuidado pelo seguinte, que essa identidade é verdadeira desde que A e B sejam positivos, tá? Então, se A e B forem positivos, essa identidade é verdadeira sempre por qualquer que seja o P.
inclusive fracionário, porque pode fazer sentido ou não A dividido por B. Porque, por exemplo, imagine o seguinte, que você tenha em cima menos 1 e embaixo menos 1. Menos 1 dividido por menos 1 dá 1. Só que se o P fosse meio, então ficaria menos 1 elevado a meio dividido por 1 sobre menos 1 elevado a meio. Qualquer número elevado a meio é raiz quadrada. Então, raiz quadrada de menos 1 não é um número real. Então, essa identidade aqui ela é verdadeira sempre se a gente considera conjuntos complexos também. Mas sobre os reais, a gente considera A e B positivos para não ter problema. Mas aqui não tem problema mesmo, porque é módulo, né? Então, a gente pode juntar sem problema nenhum. Ó, é igual às potências, então vai ficar tudo numa raiz só. Então, vai ficar raiz quadrada, raiz 2A de x menos A dividido por x mais A em módulo. Mas é constante, então pode ser que a resposta seja essa aqui, ó, está muito mais enxuta que a anterior. Mas se você chegou nesta aqui, também está beleza, a resposta é suficiente. Vamos fazer a letra B agora, né? A letra B, a gente olha aqui para o fator, né? A gente vê que o grau do de cima é menor que o grau de baixo, não preciso fazer divisão, já posso fazer diretamente a nossa técnica de frações parciais. Mas olha o polinômio que está no denominador. Ele está decomposto? Não. O que a gente tem que fazer? A gente tem que decompor. Tá? Aí você fala, professor, mas é um polinômio de grau 3. Só que é um polinômio de grau 3 fácil de fazer a decomposição. Por quê? Está vendo que tem um x ao cubo aqui, um x quadrado e um x? Eu posso tirar o x em evidência. Aí, tiro o x em evidência, então vai ficar o quê? Então, o resto vai sobrar 2x², né? Se eu multiplicar x por 2x² vai dar 2x ao cubo, mais 3x, 3x vezes x vai dar 3x², menos 2. Ó, menos 2 vezes x vai dar 2x. Então, você fatorou esse polinômio 2x ao cubo mais 3x² menos 2x desse jeito aqui, ó, como x, 2x² menos, mais 3x menos 2. Aí a pessoa fala... Mas, professor, ainda não está decomposto na forma que a gente viu lá no exercício, porque era um produto de polinômio de grau 1. Então, o que a gente faz? A gente pode decompor este polinômio aqui de grau 2. Lembrando que um polinômio de grau 2 pode ser decomposto de modo fácil. Qual é o modo fácil para decompor o polinômio de grau 2? A forma fácil de trabalhar com a decomposição de polinômio de grau 2 é achando as raízes. Tá? Então, eu venho aqui e encontro as raízes de 2x² mais 3x menos 2 igual a 0. Tá? Ele vai ter raiz, você olha o delta. Quanto que vai dar o delta? O delta dá b ao quadrado, que é 9, menos 4, vezes menos 2 vezes 2. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 4, que vai dar 9 mais 16, que dá 25. Delta é positivo, quer dizer que tem raiz, então quer dizer que eu consigo fatorar isso como produto de polinômio de grau 2. Então, a raiz de delta dá 5, então vai ficar o quê? Ó? Menos 3 menos 5 dividido por 4. Você fala, professor, por que 4? Lembra como é que é o número que aparece embaixo? É 2A. O A é 2, então é 2 vezes 2 que dá 4. Por isso 4, tá? Então, vai ficar menos 3 menos 5 dá menos 8, dividido por 4 dá menos 2. Menos 3 mais 5 dá 2, dividido por 4 não dá divisão, mas dá simplificação. Então, 2 dividido por 4 dá meio. Então, as raízes são menos 2 e meio. Então, na fatoração, como é que eu posso fazer a fatoração de 2x² mais 3x menos 2, então? Deixa eu colocar aqui, né? Não tem, a gente põe, ó. 2x² mais 3x menos 2, ele pode ser escrito como? Lembra como é que é a fatoração lá? Era assim a fórmula, ó. Era ax² mais bx mais c igual a x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Então, quem é a nesse caso? O a é 2, então vai ficar 2, vezes quem? X menos a primeira raiz é menos 2, vezes x menos a segunda raiz. Então, é x menos meio. Vai ficar 2x mais 2, x menos meio. Dá para eu deixar desse jeito? Dá. Tá fatorado? Tá. Só que tem uma coisa, se você tiver alguma das raízes sendo fração, você tem que trabalhar com fração na conta. Então, tem uma forma de a gente evitar nesse caso aqui. Tá vendo? Tem esse 2 aqui? Eu posso mandar o 2 multiplicando esse fator todo aqui. Tá?
Então, multiplicando 2 vezes esse fator, vai ficar escrito assim, ó. Esse aqui eu não estou mudando, primeiro não mudo, x mais 2. Então, vai ficar, ó, x vezes 2 dá 2x, menos meio vezes 2 dá 1. Então, eu posso escrever o polinômio 2x² mais 3x menos 2 como x mais 2 vezes 2x menos 1 aqui, ó. X mais 2 vezes 2x menos 1. Aquela conta que eu fiz lá está aqui, ó. Então, a gente decompõe o polinômio Q como x vezes x mais 2 vezes 2x menos 1, tá vendo? Então, eu consegui quebrar ele como produto de polinômios de grau 1. Então, vamos lá. Então, a gente vai poder decompor o x² mais 2x menos 1 dividido por x, x mais 2, 2x menos 1. Isso aqui é o Q que eu já fiz a fatoração. Então, vai ficar o quê? Ó? Uma constante dividido pela primeira parcela, que é x, primeiro grau, mais uma constante dividido pela segunda parcela, que é x mais 2, mais uma constante dividido pela terceira parcela, que é 2x menos 1. Tá? Bom, então, fazendo a conta, o que a gente faz? A gente abre, tá? Para poder propor a fração parcial, né? As frações parciais. Cada fração parcial, as frações parciais são todas elas. Só que para encontrar quem é A1, A2 e A3, a gente tem que juntar os termos. Tá certo? E juntar é o quê? É tirar o mínimo e fazer a conta para juntar. Se a gente fez corretamente a nossa separação dos nossos polinômios, quando a gente for tirar o mínimo entre cada uma dessas parcelas, vai dar igual ao lado esquerdo, tá? Então, o mínimo entre x, x mais 2, 2x menos 1 vai dar x, x mais 2, 2x menos 1, o produto deles todos, tá? Então, se eu pego esse fator todo aqui, x, x mais 2 vezes 2x menos 1 dividido pela primeira parcela, cancela o x, né? Então, o A1 vai ficar multiplicado por x mais 2 vezes 2x menos 1. O A2 vai ficar multiplicado pelo quê? É só pegar a parcela que está aqui embaixo e matar o x mais 2, que é o fator que está embaixo. Então, vai ficar A2 vezes x, 2x menos 1. E o A3, mato o 2x menos 1, então A3 vai ficar x vezes x mais 2. Bom, a gente faz o produto, né? Então, a gente tem um produto desse polinômio, a gente tem que fazer a distributiva. No primeiro, realmente, tem que fazer uma distributiva mesmo, né? Mais adequada. Então, vai ficar o quê? Ó? X vezes 2x vai dar 2x². X vezes menos 1 vai dar menos x. 2 vezes 2x vai dar mais 4x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. O A2 é fácil, porque é só pegar e multiplicar o x. Então, vai ficar x vezes 2x dá 2x². E x vezes menos 1 dá menos x. E do A3 é a mesma coisa, né? X vezes x vai dar x² e x vezes 2 vai dar 2x. O que a gente pode fazer aqui agora? Juntar os graus, tá certo? Antes da gente fazer a igualdade. Então, juntando o grau. Primeiro, quadrado. Então, vai ficar grau quadrado, ó, 2 vezes A1, aqui não tem mais. O próximo, 2 vezes A2 mais A3. Pronto. Então, o x² vai dar 2A1 mais 2A2 mais A3. Segundo, x. X vai ficar o quê? Vai ficar 3A1, porque se fala 3, ó, menos x mais 4x vai dar 3x. Então, fica 3 vezes A1. O próximo, vamos ali, então vai ficar o quê? Menos A2, que é menos vezes A2, e o último, 2A3. Finalmente, o termo linear, ou seja, o A1 vezes menos 2, então, menos 2A1. Não tem termo, linear não, constante. Não tem termo constante aqui e não tem termo constante aqui. Então, só tem termo constante da primeira parcela. Aí, a gente faz o quê? Agora, a gente olha para o lado esquerdo e iguala os graus. A pessoa fala, professor, o que essas, essas barrinhas deitadas aqui? Essas barrinhas deitadas aqui é para indicar que eu estou repetindo, né? Então, essa aqui corresponde a esse fator, que eu não quis escrever de novo, e de baixo corresponde ao denominador, tá? Só para não ficar escrevendo, vou escrever só o que for necessário. Aqui embaixo também, ó, aqui o denominador deles são iguais, eu não vou precisar fazer nada com o denominador para poder fazer igualdade a partir desse momento. Bom, agora a gente vai à igualdade dos graus, né? Então, igualando os graus, a gente vai ter o quê? A gente vai pegar 2A1 mais 2A2 mais A3 igual a 1. Ó, está aqui, ó, a primeira equação. A segunda, 3A1 menos A2 mais 2A3 igual a 2. Está aqui, ó. 3A1 menos A2 mais A3. Mais 2A3.
Mas a última é moleza. Por quê? Vai ficar menos 2A1 vezes menos 1, porque não tem nada de soma aqui. Então, menos 2A1 vezes menos 1. Aqui a gente já passa o menos 2 dividindo, já acha que A1 é igual a meio. Tá certo? Agora a gente faz o quê? Precisa jogar numa matriz para poder fazer a fatoração? Não. A gente pode fazer o quê? A gente já pode ir lá fazer a substituição de A1 em cada uma das duas equações e beleza, fazer a conta, né? Então, na primeira equação que está aqui, no lugar do A1 eu coloco o meio. Então, colocando o meio no lugar da 1, vai ficar 2 vezes meio, mais 2 vezes A2. Eu não sei quem é A2, eu deixo, mais A3 igual a 1. Na segunda, vai ficar 3 vezes meio, menos A2, mais 2A3, igual a 2. Tá? Bom, então fazendo a conta vai ficar o quê? 2 vezes meio dá 1. Eu passo esse 1 para lá, 1 menos 1 dá 0. Então vai ficar 2A2 mais A3 igual a 0. E 3 vezes meio vai dar 3 meios, tá certo? Eu passo para lá, vai ficar com o sinal trocado. Então vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar 2 menos 3 meios. Quanto que é 2 menos 3 meios? A gente tira o mínimo, vai ficar 4 menos 3 sobre 2, ou seja, vai dar meio. Então, 2 menos 3 meios dá meio, tá certo? Então, por isso eu coloquei aqui o meio. Então, a gente ficou com esse sistema aqui que tinha duas equações, continua sendo duas equações, mas fácil, né? Mais simples. Então, eu posso vir desta equação, da primeira equação, isolar uma das variáveis. Mais fácil isolar o A3, né? Então, eu passo, eu tenho 2A2 igual a A3, para não precisar trabalhar com fração. Passo o 2A2 para o lado direito, então vai ficar 3 igual a menos 2A2. Aí, no lugar do A3, eu coloco o menos 2A2 nessa equação aqui, tá? Então, vai ficar o quê, ó? Menos A2 mais 2 vezes menos 2A2, que está aqui, igual a meio. Então, fica menos A2 menos 4A2, então vai ficar menos 5A2. Passo o menos 5 dividindo. Então, A2 vai dar igual a menos 1 sobre 10. Não um décimo, mas menos 1 sobre 10. Tá certo? Então, essa aqui que vai ficar a conta correta. E quem é o A3? O A3 é menos 2 dividido por menos 1 sobre 10. Menos 2 vezes menos 1 sobre 10 dá mais 1 quinto. Tá certo? Então, a gente tem que A1 é igual a meio, A2 é igual a menos 1 sobre 10 e A3 é igual a mais 1 quinto. Bom, então como é que ficou a decomposição? Se a gente pegar lá a fração que a gente tinha, lembra? A gente tinha essa expressão aqui, ó, A1 dividido por x, mais A2 por x mais 2, A3 sobre 2x menos 1. Então, a gente vem aqui nessa expressão, coloca o valor do A1, A2, A3, tá? Então, a gente chega aqui, ó. Então, deixa eu apagar a cobrinha primeiro, né? Então, a gente tem isso aqui, né? Então, a gente tem... depois eu coloco o dx, deixa eu apagar a cobrinha. Então, a gente tem a fatoração feita assim, né? Vai ficar o A1 que é meio, né? Então, meio dividido por x. Então, não pôr nada aqui. O outro é menos 1 sobre 10, né? Então, o sinal aqui tá, inclusive está trocado, né? Menos 1 sobre 10. X mais 2. E o outro é mais 1 sobre 5, 2x menos 1. Aí a gente pode integrar agora, né? Então a gente passa a integralzinho aqui, né? Então fica integral desse fator todo aqui. Então vai ficar dx integralzinho, a gente tira a constante para fora. Aqui vai ficar essa integral e a outra vai ficar integral, tá? As integrais estão corretas, só o sinal que tá errado, né? Por causa do sinal de menos em relação ao que eu tinha escrito aqui. A integral de dx sobre x é moleza, é ln. ln de módulo de x, por quê? Porque módulo, porque pode estar definido para... não está definido para valor negativo. Então, no módulo está beleza. Só não posso pôr no lugar do x o zero. Então, vai ficar meio aqui. Fala, professor, dá para a gente simplificar? Dá. Você pode jogar o meio para dentro, vai ficar raiz aqui. Tá? Pode deixar do jeito que está aqui também.
A integral de dx sobre x mais 2, a gente já fez, tá? A integral de dx dividido por x mais a vai dar ln de módulo de x mais a. Então, aqui vai ficar ln do módulo de x mais 2. Só olhar a conta que foi feita anteriormente. Sinal de menos aqui. E essa aqui, 2x menos 1, como é que a gente faz a integral de 2x menos 1? Deixa eu fazer ela aqui para a gente ver como é que vai ficar o cálculo dela, tá? Bom, sempre como eu comentei com vocês, olha, sempre quando eu tenho uma translação ou a multiplicação do fator que está dentro por um número, a técnica que a gente vai usar é substituição simples, tá? E vai funcionar muito bem, tá? Então, eu vou chamar 2x menos 1, eu chamo de u, tá? Que é o fator que está aqui embaixo. Na substituição simples, quem é o du? O du é igual a 2x, porque vai ficar derivado de 2x menos 1, que dá 2, vezes dx. Tá certo? Então, o dx vai ficar o quê? Passo 2 dividindo, então dx é du sobre 2. Então, no lugar do dx, a gente coloca du sobre 2. 1 dividido no lugar de 2x menos 1, a gente coloca u. Tira o meio para fora, então vai ficar du sobre u. Quanto que é a integral de du sobre u? Moleza, a gente já fez, tá? Da ln do módulo de u. Então, vai ficar meio ln de módulo de u. A gente volta com a variável original. Então, vai ficar o quê? No lugar do u, a gente volta com a variável que era quem? Que era 2x menos 1. Então, a variável 2x menos 1, eu coloco no lugar do u, vai ficar 1 meio de ln de módulo de 2x menos 1. Tá certo? Então, ó, então essa integral aqui vai ficar 1 meio de vezes ln do módulo de 2x menos 1. Multiplico em cima por 1, multiplico embaixo por 5 vezes 2 dá 10, né? E o sinal aqui tá errado, que é mais e mais, tá? Então vai ficar 1 sobre 10 ln de módulo de 2x menos 1 mais uma constante. Não podemos esquecer da constante. Professor, dá para juntar? Dá. Dá para fazer o quê? Dá para mandar o meio para dentro, vai como raiz. Dá para mandar 1 sobre 10 para dentro, vai como raiz décima. Dá para mandar 1 sobre 10 para dentro, vai como raiz décima. O sinal negativo faz o quê? Faz a potência passar para baixo, né? Inverte. Dá para juntar? Dá. Mas vou fazer isso? Não. Do jeito que está aqui já está perfeito, tá bom, tá bonito, tá? Bom, a segunda coisa que a gente tem aí para poder trabalhar é quando a gente tem uma segunda situação para a gente olhar para a decomposição do nosso denominador. Então, a segunda situação que a gente tem é o seguinte: se o Q ele pode ser escrito como um produto de polinômios de grau 1, nessa situação ainda, né? O Q ele vai poder ser escrito ainda como um produto de polinômios de grau 1, só que tem repetição de algum dos fatores. O que é repetir alguns fatores? É que tenha fatores iguais. Quando os fatores repetem R vezes, a gente pode juntar tudo numa potência só. Por que você fala? Fala, professor, por que quando a gente repete R vezes, a gente pode juntar tudo num fator apenas? Olha, imagine que repetiu R vezes, quer dizer que o A1 mais B1x vezes A1 mais B1x tem R desses termos aqui, ó. O que você pode fazer? Você pode juntar tudo, né? É tudo igual à base, então eu conservo a base, soma expoente. São quantos? 1 mais 1 até o último R. Então vai ficar A1 mais B1 elevado a R. Então, quando existe repetição entre as parcelas, quer dizer que a gente pode escrever essas parcelas que se repetem todas aqui, ó, no mesmo fator, neste fator aqui. Então, aqui está indicando que o A1 mais B1x está se repetindo R vezes, tá bem? R vezes ele está se repetindo. Então, nessa situação que eu tenho aqui de repetição de R vezes, como é que eu faço a decomposição? Olha, a parte que é linear, que não se repete, eu faço igual eu estava fazendo mesmo, tá? Então, A2 mais B2x está aqui, ó, uma constante dividido por A2 mais B2x. A3 mais B3x, uma constante dividido por A3 mais B3x. AN mais 1 mais BN mais 1x, dividido por uma constante, dividido por AN mais 1 mais BN mais 1x, tá? Então, a parte que não se repete, eu faço igual eu fiz anteriormente. Mas a parte que se repete, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever de uma forma de uma forma especial, uma forma esperta. Como é que é essa forma especial?
vai ser em cima uma constante, tá? E embaixo vai ficar o quê? A1 mais B1x. Em cima uma constante, embaixo A1 mais B1x elevado ao quadrado, tá? Depois o próximo, A3 dividido por A1 mais B1x elevado ao cubo. E vou fazendo este processo até eu chegar na potência R. Então vai ser o AR, tá? Porque é A1, A2 até AR dividido por A1 mais B1x elevado a R. Então, esta parcela que está circulada em vermelho aqui, ela vai ser decomposta, como é que vai ficar grande? Vai ser decomposta nessas parcelas todas aqui, com o qual o grau vai subindo embaixo, né? O grau era 1, vai até R, para a gente poder varrer todas as possibilidades que a gente tem na expansão desse termo aqui, tá bom? Então, por exemplo, imagine que eu vou fazer uma decomposição deste aqui. Eu não vou fazer integral, né? Eu vou passar dois exemplos. Um exemplo em que eu faço a decomposição e um segundo exemplo em que eu efetivamente faço a integral, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho só o exemplo que eu quero fazer a decomposição. Então, em cima x ao cubo menos x mais 1, embaixo x quadrado vezes x menos 1 elevado ao cubo. Primeira coisa que você tem que olhar é se o grau do de cima é menor ou maior do que o de baixo. Ó, o grau do de cima é 3 e o grau do de baixo é quanto? É 2 vezes x elevado ao cubo, tá? Porque quando a gente tem um produto entre fatores de polinômio, a gente pega o maior grau em cada uma das parcelas. Então, é x quadrado vezes x ao cubo. E aí soma o grau. 2 mais 3 dá 5. Então, o polinômio de baixo terá grau 5 e o de cima grau 3. Então, o grau do de baixo é maior que o de cima. Você não precisa fazer divisão, já pode aplicar a fração parcial diretamente. Então vai ficar o quê? Vai ficar o primeiro termo, então vai ficar uma constante dividido por x, mais uma segunda constante dividida por x quadrado, tá vendo? Ó? Tem repetição de x duas vezes. Então coloco x e x quadrado. Aqui o x menos 1 está aparecendo 3 vezes a repetição. Então vai ficar o quê? Ó? A3 dividido por x menos 1, mais A4 dividido por x menos 1 ao quadrado, mais A5 dividido por x menos 1 elevado ao cubo. Então, esta primeira parte aqui, né, esses primeiros termos que estão aqui, este aqui, ele vem do x. E esse outro aqui vem da onde? Do x menos 1 elevado ao cubo. Tá certo? Bom, então vamos lá fazer a nossa continha ali para a gente poder fazer a nossa integral no exemplo próximo que eu tenho. Tá? É que pulou aqui. Então vamos lá. Então o exemplo que eu tenho para poder fazer é esse aqui, ó. Calcule a integral. Olha o polinômio grandão, né? A integral de x a 4 é menos 2x quadrado mais 4x mais 1. E embaixo, x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o grau do polinômio de cima e o grau do polinômio de baixo. Qual é o grau do polinômio de cima? 4. Qual é o grau do polinômio de baixo? É 3. Tem que dividir? Tem. Antes de aplicar a fração parcial, você tem que dividir. Se você aplicar a fração parcial aqui, você vai errar. Não vai dar certo, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer a divisão. Para quê? Para o grau do polinômio de cima, né? Quando a gente fizer aquela separação numa parte inteira, mais o resto dividido pelo denominador, a gente poder ter que o grau do polinômio de baixo é maior que o grau do polinômio de cima, tá? Então, a gente vai fazer divisão. Deixa eu apagar aqui, porque eu gosto de divisão, eu gosto de fazer bonitinho mesmo. Então, vamos lá. Então, eu vou ter que eliminar o x a quarta aqui, correto? Então, para eu poder eliminar x a quarta aqui, o que eu faço? Eu vou ter que multiplicar por um fator aqui, né? Então, o fator que eu vou ter que multiplicar vai ser x. Por quê? X vezes x ao cubo vai ficar x a quarta, vem com o sinal aqui trocado. Então, menos x a quarta. O próximo, x vezes menos x quadrado, vai ficar menos x ao cubo, vem com o sinal trocado, mais x ao cubo. X vezes menos x vai ficar menos x quadrado, vem com o sinal mais x quadrado. X vezes 1 vai dar x, vem com o sinal trocado. Então vai ficar o quê? Ó? X a quarta menos x a quarta, cancela. Menos x ao cubo, eu desço. Menos 2x quadrado mais x quadrado vai ficar menos x quadrado.
4x menos x vai ficar 3x. 1, vem aqui, eu somo. Continua a divisão? Continua, porque eu só paro quando o grau do resto que sobrar for menor que o grau que está aqui. No caso é igual. Enquanto é igual, dá para a gente fazer a divisão ainda. Então a gente vai fazer o quê? Multiplico por quanto? Por mais 1. Então 1 vezes x ao cubo vai dar quanto? Vai ficar x ao cubo com sinal trocado menos x ao cubo. 1 vezes x menos x quadrado vai ficar menos x quadrado com sinal trocado, vai ficar mais x quadrado. 1 vezes menos x vai ficar menos x, vem com o sinal aqui trocado, mais x. 1 vezes 1 dá 1, vem com o sinal trocado, menos 1. Então, vamos fazer a conta, né? Então, vai ficar x ao cubo menos x ao cubo cancela. O grau sempre cancela, porque é assim que a gente está propondo. Mas, nesse caso aqui, está cancelando os graus, os outros também, né? É coincidência, né? Então, menos x quadrado mais x quadrado cancela. 3x mais x dá 4x. 1 menos 1 cancela. Então, dá só 4x. Então, como é que a gente tem a nossa expressão? A gente tem que a gente faz a separação desse termo como x mais 1 mais 4x dividido por x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Ou seja, é a parte inteira que está aqui, né? Eu separei na parte inteira, mais o resto que sobrou, que não dá para dividir mais, dividido por x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Agora a gente pode aplicar as frações parciais para a gente poder fazer o cálculo, tá bem? Mas como é que vai fazer a fração parcial? Aqui já está colocado, mas o que eu tenho que fazer? Eu não sei de antemão, deixa eu apagar aqui, depois eu arrumo. Como é que eu posso decompor o x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1? Eu não sei como eu posso decompor. Tem um problema aí. Qual é o problema? É que o grau do polinômio que eu quero decompor é 3. Não existe uma fórmula, até tem, tá? Mas a fórmula é muito complicada. É uma fórmula fechada para a gente, em geral, achar a raiz de polinômio de grau 3. Para grau 2 usar a fórmula de Bhaskara, para grau 3 não dá. Então, o que a gente faz? Olha, em geral, o que a gente vai fazer é tentativa e erro para tentar encontrar uma raiz do nosso polinômio. Então, a gente vai chutar raiz do polinômio para tentar verificar se aquele número de fato é uma raiz, e se for raiz, aí fica fácil, porque a gente sabe que quando a gente tem um polinômio, tá? Então, isso aqui é até uma propriedade que a gente viu lá em pré-cálculo. Se eu ter um polinômio P de x, de modo que P de A é igual a zero, ou seja, quer dizer que o A é uma raiz desse polinômio, quer dizer que eu posso dividir o polinômio P de x por x menos A, e a divisão vai dar uma divisão sem resto. Então, quer dizer que eu consigo remover esse termo aqui, ou separar esse termo do meu polinômio de modo simples. Então, o polinômio que era de grau 3 vai cair para um polinômio de grau 2 vezes um polinômio de grau 1. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar chutar uma raiz. Como é que a gente chuta a raiz? A gente propõe raízes, números inteiros e pequenos. Zero não é. Se pôr zero aqui, vai ficar 0 ao cubo menos 0 ao quadrado menos 0 mais 1. Então, vai dar 1. Então, não é. A próxima é 1. Então, x igual a 1. Então, vai ficar 1 menos 1, cancela. Menos 1 mais 1, cancela. Opa! P igual a 1 é raiz. Então, quer dizer que x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 é divisível, e a divisão vai ser exata no x menos 1. Tá? Então, como é que eu faço essa divisão de x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 por x menos 1? Vou apagar e vou fazer de novo, né? Aqui é a divisão corretinha, né? Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou ter que cancelar o x ao cubo. Cancelar x ao cubo, a gente multiplica x quadrado. X quadrado vezes x dá x ao cubo, vem com o sinal trocado menos x ao cubo. X quadrado vezes menos 1 vai ficar menos x quadrado, vem com o sinal trocado mais x quadrado. Então, cancela x ao cubo com menos x ao cubo, menos x quadrado com x quadrado, e baixo o que sobra, né? Então, menos x mais 1. Então, para cancelar o menos x mais 1, eu multiplico por menos 1. Então, vai ficar menos 1
menos 1 vezes x dá menos x, vem com o sinal trocado, mais x. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, vem com o sinal trocado, menos 1. Então vai ficar esse com esse cancela, 1 com menos 1 cancela, dá 0. Então, quer dizer que x cubo menos x quadrado menos x mais 1, ele pode ser escrito como... Deixa eu fazer a fatoração aqui bonitinho. Deixa eu apagar aqui para a gente poder fatorar ela legalzinha aqui, né? Vamos fazer um pouquinho mais de passos aí. Que vai ser o quê? Então vai ficar o quê? Vai ficar x menos 1 vezes x quadrado menos 1. Tá fatorado aqui parcialmente. Falta um pedacinho ainda, que é o quê? Olha esse aqui, ó. X quadrado menos 1. O que eu posso fazer com x quadrado menos 1? X quadrado menos 1, ele é um produto notável, né? Quer dizer, eu posso separar como produto notável. Então, x quadrado menos 1, eu posso escrever ele como x menos 1 vezes x mais 1. Fizemos várias vezes lá quando a gente trabalhou com limite. Então, isso aqui fica escrito assim como x menos 1 vezes x mais 1. Olha lá que legal. E agora dá para juntar, ó, x menos 1 com x menos 1 vai dar x menos 1 elevado ao quadrado e x mais 1. Está vendo? Tem repetição de termos aqui. X menos 1 ao quadrado está repetindo duas vezes. Então, x menos 1 está repetindo duas vezes na minha expressão, vezes x mais 1, esse aqui é diferente, tá? Então, eu posso decompor isso aqui como x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Agora eu vou aplicar a minha fração parcial, né, ou as frações parciais para a gente poder abrir. Então, o lado esquerdo, né, é 4x dividido por x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. E o lado direito vai dar o quê? A1 dividido por x menos 1. Só que o x menos 1 está repetido. Então, mais A2 dividido por x menos 1 elevado ao quadrado, tá certo? E o último, mais A3 dividido por x mais 1, que vem da última parcela. Então, o que a gente tem que fazer? Agora a gente vai ter que resolver. Resolver o que? É juntar, né? Então, primeiro eu abri, agora eu vou juntar. Como é que eu posso juntar? A gente tira o mínimo. Se a gente fez corretamente a separação, o mínimo vai ser exatamente igual ao lado esquerdo. Uma forma de ver o mínimo é só pegar o quê? Aqui está repetido essa parcela aqui, então a gente não coloca ela duas vezes, a gente coloca só o maior grau, porque o maior grau já contém esta aqui. Então vai ficar, o mínimo múltiplo comum vai ficar x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. X menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Então, se eu pegar x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1 dividido por x menos 1, vai ficar x menos 1 vezes x mais 1 vezes A1. O próximo, x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1 dividido por x menos 1 ao quadrado, cancela isso com esse, vai dar só x mais 1. Então vai ficar A2 vezes x mais 1. E o último, A3, então x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1 dividido por x mais 1 vai dar A3 vezes x menos 1 ao quadrado. X menos 1 vezes x mais 1 vai dar x quadrado menos 1. O A2 não tem nada para fazer, né? Porque já está no grau 1. E x menos 1 ao quadrado dá o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar menos 2x, mais o quadrado do segundo, que é 1. Agora a gente faz a distributiva, né? Mais do que isso, junta o grau, né? Vamos juntar o grau. Então vai ficar o quê? O grau quadrado. Então aqui tem um A1, aqui não tem grau quadrado, aqui tem um A3. Então vai ficar A1 mais A3, beleza. Grau linear, primeiro grau, né? Aqui não tem, aqui tem o A2, o A3 vai dar menos 2A3, tá? E finalmente a constante, né? Menos A1 está aqui, mais A2 está aqui, mais A3 está aqui. O que a gente faz agora? A gente pega, iguala os graus. Você fala, professor, mas do lado direito o grau é 2. Do lado esquerdo só tem um 4x. O que a gente faz? Olha, a gente adiciona os termos que faltam até chegar ao grau 2. Então, o que eu faço? Eu quero que apareça um x quadrado aqui. Então, eu coloco 0x quadrado. Mais 4x, que é o que está aqui. Você fala, professor, não tem um termo constante. A gente põe 0, tá? O termo não está para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder igualar os coeficientes, porque dois polinômios só são iguais se os coeficientes são iguais, correspondentes ao mesmo grau.
Então, A1 mais A3 dá 0, tá aqui, ó. O próximo, A2 menos 2A3 dá 4, tá aqui. E o último, menos A1 mais A2 mais A3 é 0, tá aqui. Tá bom? Então a gente vai ter que resolver esse sistema linear aqui. Como é que a gente resolve o sistema linear? Para a gente resolver esse sistema linear aqui, molezinha, né? Tranquilinho, facinho da gente fazer. O que a gente pode fazer? Eu isolo aqui, por exemplo, o A3 ou o A1 em função de A3. Tá? Então aqui eu escrevi o A1 como menos A3, passei para o lado de lá. Aí eu posso fazer a substituição na equação de baixo. Tá certo? Então, fazendo a substituição na equação de baixo, então no lugar da 1 eu coloco o A3, então vai ficar o quê? Menos A3, né? Então no lugar da 1 fica menos A3, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar mais A3. A3 mais A3 dá 2A3 mais A2. Igual a quanto? A 0. Tá certo? Então eu posso encontrar quem é o A2. O A2 é menos 2A3. Tá bem? Então, A2 é igual a menos 2A3. Então, a gente já separa aqui, né? O A2 é igual a menos 2A3. O A1 é igual a menos A3. Espera, vamos fazer de outra cor. Vamos fazer os intermediários. Vamos colocar uma cor aqui. Vamos fazer de essa cor aqui bonita aqui, né? Aqui. A2 é igual a menos 2A3. O que a gente pode fazer? A gente pode vir no lugar do A2 na equação 2, que eu não usei ainda, eu usei só a primeira e a terceira, porque eram zeros, né? Por isso que eu usei essas equações primeiro. Então eu venho agora na segunda equação, tá certo? Que é A2 menos 2A3 igual a 4, e substituo esse valor de A2 aqui. Então, o A2 é quanto? A2 é menos 2A3. Então, no lugar do A2 que está aqui, eu coloco menos 2A3. Menos 2A3 igual a 4. Ou seja, menos 4A3 igual a 4. Passo 4 dividindo. Então, vai ficar 3 dividido por 4 menos 4, que dá menos 1. Tá certo? Então, A3 é igual a menos 1. A gente achou o primeiro valor. O A2 é igual a menos 2A3. Então, o A2 é menos 2 vezes menos 1, que dá 2. E o A1 é igual a menos A3. Então, A1 é igual a menos 1, que dá 1. Então, vai ficar 1, 2 e menos 1. Tá? Então, a decomposição vai ficar como? No lugar do A1, vai dar 1. Tá? Então, a gente pega o fator que está aqui, né? Separadinho, bonitinho. Então, vai ficar o quê? No lugar do A1, a gente coloca o número 1. Tá? No lugar do A2, a gente coloca o número que a gente tem, que é 2. E no lugar do A3, a gente coloca o número que a gente tem, que é menos 1. Então, colocando a expressão, eu ganho esta aqui. Olha lá que bonita. A expressão, a expansão fica desse jeito aqui. Bom, agora a gente pode fazer o quê? A gente pode chegar lá e integrar, né? Então, a gente... primeiro, né, antes de integrar, vamos olhar, né? Estava esquecendo disso aqui, né? Lembrando que a gente tem essa decomposição aqui, né? Essa decomposição, esse é o fator que a gente tem para poder fazer decomposição. Então, a gente olha para a decomposição como uma parte inteira, tá certo? Mais uma parte, um resto, dividido pelo fator x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1, tá? Então, agora a gente pode integrar dos dois lados. A gente passa a integral do lado esquerdo e do lado direito, tá bem? Então, fazendo a integral aí, vai ficar o quê? A integral da parte inteira é molezinha, né? A integral de x mais 1 vai ficar o quê? Vai ficar a integral de x dx, tá certo? Agora, vai ficar a integral de 1 sobre x menos 1, que está aqui. A integral de 2 sobre x menos 2 está aqui. E menos dx sobre x mais 1, que está aqui. Ó, a integral de x dx é moleza, porque é só somar 1 no grau. Então, vai ficar o quê? X quadrado sobre 2. A integral de dx vai dar quanto? Vai dar x. A integral de dx dividido por x menos 1, a gente já fez mais de uma vez hoje. A integral disso aqui vai dar ln do módulo de x menos 1. Tá certo? Vou até colocar um módulo aqui para ficar bonitinho. A integral de dx sobre x menos 1 ao quadrado. Vamos fazer no rascunho essa integral aqui? Então, vamos lá.
Aqui já está essa integral aqui, né? A integral de dx sobre x menos a ao quadrado. Como é que a gente faz essa integral aqui? Se a gente não tivesse esse fator aqui, você tem que olhar essa expressão, porque a única coisa que foi deslocar. Se não tivesse esse fator aqui, como é que daria essa integral aqui? Essa integral ficaria fácil. Por quê? Olhando aqui para a nossa integração, a gente tem o quê? A gente tem x elevado a menos 2 dx, não é isso? Então, a gente soma menos 1, né? Desculpe, soma 1, então vai ficar x menos 2 mais 1, que vai dar menos 1 dividido por menos 1, ou seja, isso aqui daria menos x elevado a menos 1 mais uma constante. Essa integral aqui, tá? Então, o que a gente faz? A gente só está tendo só está fazendo um deslocamento da variável, no caso, menos a aqui. Então, qual a técnica que a gente usa para poder fazer a integração? A gente usa a técnica de substituição simples. Então, a gente vai chamar x menos a, vai chamar de u, então u é igual a x menos a. Então, para achar du vai ficar o quê? Então, no lugar do u vai ficar du, a derivada de x menos a vai dar 1, né? Então, vai ficar 1 vezes dx. Então, vai ficar du igual a dx. Agora, a gente substitui as variáveis. No lugar do dx, a gente coloca du. No lugar do x menos a, a gente coloca u. Então, vai ficar a integral de du sobre u ao quadrado. Passa o 2 para cima, então vai ficar a integral de u elevado a menos 2, né? Quando você passa a potência para cima, ela fica com o sinal trocado. Então, fica u elevado a menos 2. Soma, né? Então, menos 1 mais 1 dá menos 1. E aqui, o fator passa dividindo por menos 1. Volta com a variável original, então vai ficar menos 1 dividido por x menos a. Então, essa integral vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 dividido por x menos 1. A aqui é 1, né? E a integral de dx sobre x mais 1 vai dar ln do módulo de x mais 1 mais uma constante. Dá para juntar? Dá. Mas vou fazer juntar? Não. Tá bom. Do jeito que está aqui, já está bem representada a nossa integral. Tá bem? Aí, na sequência, na próxima aula, vou apresentar as duas outras integrações que ainda em frações parciais, né? Falta apresentar duas outras situações. Não vai fechar tudo, mas é o que a gente apresenta aqui com vocês para frações parciais, tá?